Oi, gente, eu sou a Thaís, faço parte do grupo 4, que é composto por essa galerinha aqui, os nominhos estão aqui embaixo. A gente escolheu o tema de eletromagnetismo, mais especificamente o campo elétrico, e comparamos com os materiais do PF, os projetos do PF e do GREF. Primeiramente, a gente vai apresentar o contexto histórico, em que a gente comenta também qual é o propósito do material. Em seguida, a gente classificou os projetos dentro de alguns critérios de comparação. Os critérios foram ênfase curricular, tal como foi definida no texto que a gente estudou do Moreira e AXT, objetivo geral, período de aplicação do projeto, que seria se o projeto delimita um período para aplicação, um período de aulas ou é uma coisa mais livre, linguagem, seria como o projeto se comunica, se é utilizada uma linguagem mais técnica ou uma linguagem que busca aproximar o aluno do texto. Oi, meu nome é Anelisa. Eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico do PEF. Então, na verdade, esse contexto ele começa bem antes, lá no início do século XX, com as grandes guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que acabou ocorrendo um grande avanço tecnológico e científico no mundo inteiro. E por conta dessas guerras, cresceu uma grande rivalidade científica e tecnológica entre a União Soviética e os Estados Unidos, com um grande incentivo para o ensino de ciência e tecnologia aos estudantes da época. E esse sentimento de rivalidade acabou crescendo ainda mais em 1957, quando a União Soviética lança o primeiro satélite espacial, o Sputnik. Então, como consequência, os Estados Unidos ele faz um grande investimento na parte do ensino das disciplinas nas áreas da ciência. Então, tanto física, química, matemática são um foco, o grande foco desses países que estavam crescendo depois das grandes guerras, né? Principalmente os Estados Unidos. E em 1956, a elaboração no MIT do Physical Science Study Committee, do PSSC, e que é o grande foco do ensino de física, né? Que é o que a gente vai falar mais. E trazendo um pouquinho mais para cá, para o nosso país, em 1962, o PSC chega no Brasil, pelo IBCC, da Unesco e o MEC. Então, eles fazem um trabalho de tradução e adaptação desse projeto para ser aplicado aqui no estudo de física no Brasil. Então, a Unesco ela coordena a tradução e essa adaptação do projeto, só que isso tem um alvo de grande crítica por parte dos pesquisadores e educadores da época, porque eles diziam que esses projetos estrangeiros, especificamente o PSSC, eles não eram adaptados para a realidade do Brasil, eles não se adequavam. Então, isso causou um incentivo para o Brasil elaborar o seu próprio projeto de ensino de física, que tem a criação do PEF. Ele foi desenvolvido no período de 1970 a 75 pelo Instituto de Física da USP, e ele tinha como foco, como grande base, o PSSC adaptado aqui para o Brasil. Já para explicar o contexto histórico do GREF, a gente vai pegar as perspectivas do professor Jairo Alves Pereira. Ele foi um dos desenvolvedores do GREF. O Jairo, ele começou a carreira dele lecionando na escola pública, então, quando ele vai para o GREF em anos posteriores, ele traz para o desenvolvimento do GREF a visão dele de dentro do ensino, e não só uma visão de fora da situação brasileira de ensino. Isso é especialmente importante, como mostrado por Tardif, na referência que tem lá no final, sobre muitas vezes os materiais, as pesquisas serem construídas por quem está serem construídas só por quem está de fora do ensino. O Jairo, ao longo da carreira de professor dele, ele observou dois problemas principais que ele coloca na tese de mestrado dele. Um deles é a visão fragmentada da ciência, e o segundo problema é o conteúdo distante do aluno e a falta de significação desse conteúdo pro aluno, né? Então, depois dele lecionar em escola pública, ele também teve uma experiência com um curso semi-profissionalizante de elétrica, e nesse curso ele se deparou com materiais diferentes do que ele tinha visto até então, e com materiais um pouco mais aplicados, um pouco mais diretos, e que foram muito mais interessantes, tanto para ele quanto para os alunos,
trazendo uma participação, uma interação maior da classe, o que ele considerou como muito positivo. Ainda assim, ele ficou muito em dúvida sobre esse material em relação ao nível de ensino, se esse material, por ser mais direto e ser diferente do que ele tinha visto até então, mantinha a mesma qualidade de ensino que ele estava acostumado. E aí um dos problemas que ele observou é que tinham materiais propostos interessantes, mas como esse do curso de elétrica, mas que acabavam deixando a parte formal e abstrata da física de fora. Então, esse foi um problema que deixou nesses materiais, e que ele vai trazer isso para o Graph. Depois desse curso, ele foi fazer uma matéria na física, em 1982, do professor Luiz Carlos Menezes, que tinha o título de Física das Coisas, que era justamente para tentar mostrar a física do cotidiano e como tem física em tudo que a gente usa. E uma frase do Luiz Carlos Menezes que o Jairo coloca no trabalho dele é que, desmontando um motor elétrico, você descortina todo o eletromagnetismo. Então essa era a ideia. Bom, depois desse curso, que foi ministrado para professores da rede pública, alguns, assim como o Jairo, foram chamados para a criação do Graph. Então, eles foram chamados pelo Zantic, pelo Luiz Carlos Menezes, Kishinami e Rosumi. E aí, o desenvolvimento desse material, então, ele foi feito tanto por esses professores universitários, que eu acabei de citar, quanto por professores do segundo grau, como o Jairo Pereira. Então, assim nasce um material com o objetivo de fazer o aluno compreender o mundo vivencial, tanto no aspecto fenomenológico, como no tecnológico, trazendo, de novo, todas as problemáticas que o Jairo observou na carreira dele. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de comparação, né? Começando com o PEF. Então, o primeiro critério que nós temos de comparação é a ênfase curricular. Então, o PEF ele evidencia a ciência como um processo. Então, ele vê a ciência como tudo que ocorreu para chegar naquele resultado, né? Então, ele traz o aspecto histórico, o método experimental, e ele também relaciona a física com outras áreas do conhecimento e com a tecnologia, né? Não somente um resultado jogado, mas toda uma contextualização do que é aquele conceito da física. Então, ele traz isso como ênfase no seu currículo. Então, o PF é dividido em 4 conjuntos, então ele tem mecânica 1 e 2, eletricidade e magnetismo. Na parte da mecânica, ele traz tópicos que a gente está acostumado a ver no currículo da física, como dinâmica, cinemática, mas ele deixa de mencionar alguns tópicos. No caso, ele não traz estudos de ótica, ondas e termologia, ele foca principalmente em mecânica, eletricidade e magnetismo mesmo. Na parte de eletricidade, o enfoque do PF é efeito Joule, então tem um capítulo só sobre o efeito Joule. Ele também enfatiza resistores, transformação de energia, circuitos com lâmpadas. E na parte de eletromagnetismo, ele explora os fenômenos magnéticos e eletromagnéticos com uma abordagem mais qualitativa e uma interpretação microscópica. Então, aqui a gente vê que ele tem uma ênfase muito grande no PSC, que foi desenvolvido no MIT, então ele tem como grande influência isso. Os dois têm uma caracterização matemática muito similar, né? Então, eles têm um enfoque matemático, mas sempre baseando na parte experimental da física. E no projeto do PEF nós demos destaque para 3 objetivos, que seria familiarizar o aluno com os conceitos da física, com a resolução de problemas e execução de experiências simples. É um projeto que teve a intenção, né, de se adaptar às escolas brasileiras e de apresentar o método científico para os alunos. E a gente acha que esses objetivos do projeto também dialogam com aquilo que foi definido pelo Kraus-Stick para o período histórico em que o projeto foi feito, que seria o objetivo de formar o cidadão trabalhador. Esse projeto ele tem um período de aplicação bem definido, né? Ele coloca quais são os capítulos, quanto tempo vai levar. Ele fala que uma aula demora mais ou menos 45 minutos.
Aí ele define quantas aulas seria, por exemplo, ele coloca o capítulo 1, texto principal, quantas aulas seriam, para poder esgotar aquele tema, né, o assunto do capítulo. Ele foi planejado para... Esse projeto inteiro, né, foi planejado para 3 anos, que seria o ensino médio, como a gente conhece hoje, primeiro, segundo e terceiro ano. Aqui nesse quadro está descrito o número médio de aulas previstas por capítulo para o curso de eletricidade, que foi o que a gente acabou analisando mais. Bom, pessoal, eu sou o Vitor, vou falar um pouquinho sobre a linguagem no PEF. Os textos do PEF eles foram publicados em capítulos e que eram compostos, né, em geral, por um texto principal, exercícios de aplicação e por uma leitura suplementar, como vocês podem ver nas imagens aí ao lado, nos capítulos de campo elétrico e campo magnético, que foram os que a gente escolheu aí para conduzir o nosso trabalho. E essa leitura suplementar ela poderia ser usada principalmente, né, em cursos que tinham maior número de aulas na semana e também poderiam ser usadas para atender, de certa forma, aí, os alunos que tinham mais interesse pelo tema e quisessem se aprofundar no conteúdo. E até pegando um gancho, né, com o que foi dito anteriormente no trabalho, o PEF, ele tinha um guia que tinha uma proposta de período de aplicação, até pensando também em contemplar aí essas leituras suplementares. E esse guia, além disso, né, ele detalhava cada capítulo, apresentando os objetivos, os pré-requisitos, fazendo sugestões, né, para avaliação, dando bibliografia de apoio e até mesmo fazendo algumas ressalvas para possíveis dificuldades e soluções que poderiam ser encontradas aí durante a realização das experiências. E até falando em experiência, antes disso, falando um pouquinho do texto, né, propriamente dito. A linguagem é simples e coloquial no PF e ela tem o foco no aluno e não no professor. Mas aqui falando da linguagem do conteúdo, né, da matéria, porque mesmo que o texto, de certa forma, ele não esteja focando no professor, ainda assim ele tem o guia do professor, que traz orientações sobre como aplicar o PF da melhor forma possível em função dos tipos de, por exemplo, sala de aula disponíveis na escola. Apresentava até sugestões de como o professor deveria conduzir suas atividades em salas com laboratórios ou, por exemplo, salas com carteira fixa, né, carteiras fixas, que dificultaria o trabalho em grupo, entre outras coisas. E isso mostra o cuidado e atenção que o projeto tinha com as possíveis dificuldades que o professor poderia encontrar aí na sua aplicação. E aí, seguindo para a parte experimental, os experimentos, né, segundo o PF, ele deveria ser realizado pelos alunos e as aulas experimentais elas desempenhavam um papel importante aí na aplicação do projeto. Então é um tema também super importante aí na parte do conteúdo do PF. E por fim, o próprio conteúdo ele está em uma sequência de assuntos não tradicionais até então. Então ele dá ênfase aí, né, à discussão dos conceitos e princípios da física, não só transmitindo conhecimento, né, ou as informações. Então ele faz essa mudança aí. E aí por isso até que o professor, né, segundo o PF, ele deveria valorizar o acompanhamento dos estudantes e estimular suas respostas, de modo que a participação do professor ela deveria ser intensa e ativa para poder vencer aí a inércia dos alunos que estavam acostumados até então a terem somente aulas expositivas e não trabalharem por conta própria. E aí, para fechar essa parte, em linhas gerais, o texto ele parte dos casos particulares e vai para as situações aí mais abrangentes, né, as situações universais, e na sua essência, né, o aprendizado ele ocorre a partir do experimento até a teoria, apesar de coexistirem teoria e experimental no texto, né? Então ele tem esse ponto aí. Agora a gente vai falar dos critérios de comparação do GREPH, começando por ênfase curricular. O contexto da criação do GREPH, ele já nos indica de forma bem clara qual a ênfase curricular que ele procura seguir. Ele utiliza da ênfase cotidiana.
Como o texto do Moreira, a ênfase do cotidiano pode ser resumida como compreensão e controle de fenômenos e problemas do dia a dia. A ciência, com esse enfoque, deve ter utilidade prática. Mas também é importante notar que a utilização dessa ênfase não é um fim em si mesma. Ela é também uma porta de entrada para outra parte do conteúdo. Como apontado no contexto histórico que eu disse mais cedo, eles não querem deixar a parte formal e abstrata de fora, mas eles utilizam dessa ênfase como uma porta de entrada do aluno para o conteúdo, para depois também tratar dessa outra parte formal e abstrata. A gente pode notar alguns pontos no material que evidenciam essa ênfase, como os títulos dos capítulos, conta de luz, chuveiros elétricos, coisas do dia a dia. As atividades experimentais, às vezes, tem, por exemplo, de levantamento de aparelhos elétricos na casa e suas voltagens, ou das etiquetas dos materiais, como mostrado na imagem, e também por exercícios relacionando o valor da conta de energia com o consumo, por exemplo. Bom, o objetivo do GREF é justamente elaborar uma proposta de ensino de física para o ensino médio, né? Basicamente é uma reestruturação do conteúdo em si, de como é dado, a forma que é dada, né? E o interessante de todo o trabalho, né, dessa reestruturação do grupo que foi feito, é justamente trazer o cotidiano nas cartilhas, né, para a sala de aula, em resumo. Então, por exemplo, a ideia de você trazer o conceito do funcionamento de um chuveiro, por exemplo, ou de uma lâmpada, por exemplo, traz com que o aluno ele se sinta um pouco familiarizado com o conceito e o conteúdo. Isso focando, né, em resumo, a parte de eletromagnetismo, eletricidade. Né? Então, basicamente, o objetivo do GREF é isso. Seria uma reestruturação do ensino, tanto do que é dado, né, de como é dado ao aluno, e também a reformulação do próprio tutor, né? Porque é uma forma didática um pouco diferente, né, do que era já de forma convencional anteriormente. Boa noite, meu nome é Caio, eu vou falar sobre o período de aplicação do projeto do GREF, né? Diferente do PEF, né? O GREF ele não tem uma estrutura certinha dizendo quantas aulas você tem que dar para cada assunto, né? Ele já tem uma maneira diferente de tratar do assunto, né? Que ele até a forma do livro é feito, né? Como o livro é composto pelo ponto principal, né? De criar essa relação entre aluno e conteúdo, né? E professor. Ele vai ter mais uma ideia de blocos, né? Então no primeiro bloco ele vai tentar explicar vai relacionar o dia a dia com os experimentos, com atividades, tudo isso relacionado com coisas que um aluno vê em casa, pode ver na rua, pode ver tem vídeo, alguma coisa assim relacionado com isso. Aí você vai ter, se a gente for pensar tipo no eletromagnetismo, ele vai saber buscar, tipo, qual que é o consumo do aparelho eletrônico na sua casa, vai tentar fazer um estudo mais profundo sobre a natureza desse tipo de energia. E é nessa pegada que o livro vai se basear, né? E por causa disso, você não tem uma ideia certa, né? De, tipo, quanto tempo eu vou levar com isso. Isso vai depender um pouquinho da sala de aula, do engajamento dos alunos, ou até mesmo do tempo que o professor tem em sala de aula, né? E basicamente isso que é a ideia da período de aplicação. Você pode seguir. É que o livro também acho que não precisa ser seguido totalmente à risca, né? E aí você pode fazer diferentes assuntos, pode abordar um assunto primeiro, depois abordar um assunto no segundo momento. E aí você tem esse tipo como posso dizer, de molejo com o livro, né? Ele não precisa ser seguido à risca, porque você pode abordar algum assunto e depois ir abordar os assuntos de maneira mais científica. Quanto à linguagem do GREF, o material ele conta com 40 capítulos e cada capítulo tem 4 páginas, sendo uma página de capa, 2 de texto e uma de exercício, sendo que alguns capítulos são só de exercício. Por serem apenas 2 páginas tratando o conteúdo, né, de exposição, a linguagem é bem simples e o livro é bem direto.
Um ponto que eu achei importante destacar também é que os desenhos muitas vezes eles acabam sendo mais ilustrativos, como a imagem de cima, do que esquemáticos, como na figura de baixo. E qual que é a ideia por trás dessa disposição do material? Ele muitas vezes começa apresentando um problema que envolve o dia a dia, então como o chuveiro elétrico funciona, por exemplo, ou qualquer problema bem tangente à vivência do aluno. Por quê? Porque a apresentação desse conhecimento privilegia inicialmente a discussão qualitativa, e aí, a partir dessa discussão do engajamento do aluno no conteúdo, é que os conceitos são abstraídos e que são apresentadas as fórmulas das relações matemáticas. Então, aquilo que eu falei antes, de novo, da ênfase do cotidiano como uma porta de entrada para o conteúdo, dessa forma não tendo aquela perda de qualidade que o Jairo apontou nos livros que ele achou durante a vida dele. E esse desenvolvimento é pensado a partir do processo de continuidade e ruptura de Snyder. Um movimento que tem como ponto de partida o conhecimento que é constante e criticamente reavaliado por um saber elaborado, proporcionando uma nova compreensão sobre aquele mesmo conteúdo. Esse processo cíclico de continuidade, ruptura e continuidade é uma característica que permeia o livro. Então, o que ele quer dizer com isso? Que você primeiro pergunta para o aluno, ele tem um conhecimento elaborado sobre aquilo, a partir daí você apresenta uma nova formulação para que o aluno veja aquela mesma coisa de uma forma diferente. Então é por isso que é um processo de continuidade e ruptura. Bom, concluímos que o Graph ele representa um ótimo método de abordagem, né, dos conteúdos do ensino médio, que é ministrado no ensino médio, mais precisamente em física, e o tema que a gente escolheu, né, basicamente é sobre eletromagnetismo. Como é um tema um pouco amplo, a gente escolheu mais o conceito de campo mesmo. E este método, o bacana dele é que ele sempre traz, né, a ideia do cotidiano, né, um fato do cotidiano pro ensino, para tentar meio que fazer a ligação, né, com que o conceito, né, o conteúdo, ele seja abordado de uma forma que traga uma facilidade de entendimento ao aluno. Então, um exemplo, né, bem simples é como que funciona o chuveiro, né, um exemplo. Ou como que o interruptor, né, de uma tomada faz com que ela acenda ou apague, né, a lâmpada, por exemplo. E não perdendo a qualidade, né, tanto da parte formal e a da abstrata mesmo. Então, esse conceito, né, acho que foi unânime que é um conceito muito bom. Claro que para ser implementado em sala de... Possa ser que até tenha sido, mas é necessário tempo, né, para você implementar da forma que é descrito, né, o projeto em si. E além do mais, né, tipo, essa reestruturação, ela leva é necessário algumas mudanças, tanto do aluno e do próprio tutor ou professor, né, no caso. E você pode concluir também que é notório, tipo, a desvinculação ali do método que é o método clássico de ensino, que o tutor geralmente ele carrega uma bagagem já durante um tempo, né? Ou seja, a forma com que ele ensina, justamente com esse método. Então, e além do mais, a gente consegue observar também que existe muito, né, uma probabilidade enorme de atingir pessoas que não têm aquela facilidade com o físico, né? Trazer esse público para mais próximo, né? Para justamente fazer com que ele goste, né, de física, ou pelo menos saiba o básico, né, do funcionamento de algo, né? Por exemplo, como foi dito, né, do chuveiro, ou até do interruptor mesmo, simples, ou até de uma pilha mesmo galvânica, como que funciona. E para que esse método ele seja aplicado além do tempo que é necessário, e acreditamos que nas aulas atuais, né, no momento atual, a gente acho que não teria esse tempo para ministrar do jeito que é. Alguns conceitos acredito que dê, mas não do jeito que está descrito 100% ali, seguir aquele plano, acho que não seria possível, né? Mas a gente consegue perceber que, de certa forma, é necessário uma reciclagem,
tanto do tutor, né, da forma com que ele emprega com que ele aborda o conteúdo na sala de aula, e até do próprio conteúdo mesmo, né? O conceito de física é o mesmo, só que a abordagem ela é diferente. Então, para que consiga, né, alcançar ali um público maior, acredito que esse método Graph ele seria no momento, né? Pode ser que surjam outros métodos melhores ou próximos ou parecidos, mas no momento esse conceito, quando você começa a ler um livro, por exemplo, do Graph em si, né, que tem disponível no EDUSP, você consegue observar a facilidade com que ele traça o conteúdo para o aluno. Então, atualmente esse método é excelente, na verdade, né? Acho que só alguns pontos que precisam ter, né? Que seria basicamente o tempo e a qualificação também, né? Do estudo em si do método.